Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 38 descreve um cenário profético de confronto entre forças hostis e o povo de Deus, revelando a intervenção soberana do Senhor em defesa dos seus. O capítulo destaca que, mesmo diante de ameaças aparentemente avassaladoras, Deus governa a história e manifesta seu poder para cumprir seus propósitos. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 38 do livro de Ezequiel da Bíblia. Profecia contra Gog. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2 Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. 13 Dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. 4 E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. 5 persas, etíopes, e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. 6 Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. 7 Prepara-te, e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. 8 Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. 9 Então subirás, virás como uma tempestade, farte-as como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. 10 Assim diz o Senhor Deus: E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. 11 E dirás: Subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. 12 A fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. 13 Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. 14 Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: Assim diz o Senhor Deus: Porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança. 15 Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. 16 E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Você já passou por Ezequiel 36 e 37, que falam de restauração e esperança, e agora chega em Ezequiel 38, que mostra a proteção soberana de Deus contra os inimigos. Isso forma um conjunto muito poderoso. Vou explicar de forma didática, clara, progressiva e sem sensacionalismo, focando na mensagem espiritual central do texto. Tema central: Deus protege o seu povo e derrota qualquer inimigo, por maior que ele seja.
Este capítulo fala de uma grande ameaça contra Israel, liderada por Gog, da terra de Magog, mas mostra que o próprio Deus entra em ação para defender seu povo. Primeiro, quem é Gog e o que significa Magog? Versículos 1-12, Gog representa um grande líder militar inimigo de Deus. Magog, Meseque, Tubal, Gomer, Togarma, etc. São nomes de povos e regiões antigas, provavelmente localizados ao norte de Israel. Mais importante do que identificar exatamente esses povos é entender o significado espiritual. Gog simboliza as forças do mal organizadas contra o povo de Deus. Segundo, o plano do ataque, versículos 8-13. Deus descreve um cenário. 1. Israel está restaurado. 2. Habita em segurança. 3. Vive em paz. Então surge um ataque repentino, grande e poderoso, como uma tempestade. O objetivo do inimigo: roubar, saquear, destruir e tomar riquezas. Representa a tentativa final de destruir aquilo que Deus restaurou. Terceiro, quem conduz essa guerra? Aqui está um ponto-chave. Deus diz: eu te farei voltar, eu te trarei contra a minha terra. Versículos 4,16. Isso significa: Deus está no controle absoluto da história, até mesmo dos movimentos dos inimigos. Nada foge da soberania de Deus. Voltamos a ler. 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles. 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que, certamente, naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. 20. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. 21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Quarto, a intervenção direta de Deus, versículos 18-22. Quando Gog ataca, Deus responde com um grande terremoto. 2. Confusão entre os exércitos inimigos. 3. Pestes. 4. Chuvas torrenciais. 5. Saraiva, fogo e enxofre. Tudo isso simboliza juízo divino total. Resultado: o inimigo é completamente derrotado, sem que Israel precise lutar. Quinto, objetivo final dessa batalha, versículo 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Ou seja, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Deus permite esse confronto. 1. Para manifestar seu poder. 2. Para confirmar sua fidelidade. 3. Para mostrar que ele reina soberano. Entendimento simples da profecia. Este texto não foi escrito para gerar medo, especulação política ou pânico sobre guerras modernas. Ele foi escrito para ensinar que, mesmo depois da restauração, o povo de Deus ainda enfrentará oposição, mas Deus garante a vitória final. Mensagem espiritual central. 1. Deus restaura, Ezequiel 36 e 37. 2. Deus protege, Ezequiel 38. Primeiro, Deus cura. Depois, Ele guarda. Aplicação prática para a nossa vida hoje. Este texto nos ensina que 1. Sempre haverá oposição espiritual. 2. Sempre existirão ataques contra aquilo que Deus está construindo. 3. Mas nenhuma força é maior do que Deus. Quando confiamos em Deus, Ele mesmo luta por nós. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Resumo em uma frase.
Ezequiel 38 ensina que Deus é o defensor supremo do seu povo e que nenhuma força, por maior que pareça, pode vencer os planos do Senhor. Conexão com os capítulos anteriores. Ezequiel 36, Deus restaura a terra e o coração. Ezequiel 37, Deus devolve vida e esperança. Ezequiel 38, Deus protege contra os ataques. Isso forma uma sequência perfeita: restauração, vida, proteção, vitória. Agora vamos à explicação de Ezequiel 38, profecia contra Gog, explicação didática. O livro de Ezequiel é uma das profecias mais escatológicas, ou seja, ligadas aos acontecimentos finais da história de todo o Antigo Testamento. E a ligação com o Novo Testamento. Aqui não estamos mais falando apenas de um inimigo histórico específico, como Edom no capítulo 35, mas de um inimigo futuro e simbólico representado por 1. Gog. 2. Da terra de Magog. 3. Líder de várias nações: Meseque, Tubal, Pérsia, Cuxi, Put, Gomer, Togarma. Primeiro, o que está acontecendo na profecia? De forma simples, a visão mostra este cenário. Israel restaurado e em paz, versículos 8,11. O povo de Deus. 1. Já voltou do exílio. 2. Vive em segurança. 3. Habita sem muros, ou seja, sem medo de guerra. Isso aponta para um tempo depois da restauração, não para o cativeiro babilônico. Surge uma coalizão mundial contra Israel, versículos 2-6. Gog lidera uma grande aliança internacional que vem: 1. Do extremo norte. 2. Com muitos povos. 3. Como uma tempestade que cobre a terra, versículo 9. O objetivo deles é tomar despojo e arrebatar a presa, versículo 12. Ou seja, conquistar, saquear e destruir o povo de Deus. Mas há um detalhe teológico muito importante. É o próprio Deus quem permite que Gog venha, versículos 4,16. Isso significa que o ataque faz parte de um propósito divino maior. Segundo, o que Deus faz? Quando essa invasão acontece, Deus intervém diretamente por meio de 1. Grande terremoto, versículos 19 e 20. 2. Confusão entre os exércitos inimigos, versículo 21. 3. Peste e sangue, versículo 22. 4. Chuva torrencial. 5. Saraiva. 6. Fogo e enxofre, versículo 22. Ou seja, não é Israel quem vence a guerra. O próprio Deus derrota os inimigos. O resultado final: me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 23. O objetivo principal não é apenas livramento militar, mas revelação da soberania de Deus ao mundo inteiro. Ligação com o Novo Testamento. Esta profecia está diretamente conectada com o livro de Apocalipse. Veja, em Ezequiel 38, 1. Gog lidera nações contra o povo de Deus. 2. Nos últimos dias, versículo 16. 3. Há uma batalha global. 4. Deus intervém com fogo e juízo. Em Apocalipse 28, após o reinado milenar, Satanás sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha. Aqui, João usa os mesmos nomes para representar 1. A rebelião final das nações contra Deus. 2. Um ataque global contra o povo de Deus. 3. O juízo final vindo do céu, Apocalipse 29. Assim como em Ezequiel. 1. As nações se ajuntam. 2. Cercam o povo de Deus. 3. Deus intervém diretamente. 4. Fogo desce do céu e os consome. Ou seja, Ezequiel 38 funciona como um protótipo profético da batalha final descrita em Apocalipse 20. Mensagem central do capítulo. Mesmo quando 1. O povo de Deus estiver em paz. 2. E parecer vulnerável. 3. E as nações se levantarem em massa contra ele. Deus continua no controle da história. O mal pode até se organizar, mas sua derrota final já está determinada por Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!